Olá, boa noite a todos e bem-vindos ao BMC Talks. Hoje à noite vamos falar sobre um mercado que trouxe milhões de brasileiros para a Bolsa de Valores, para se tornar investidores e que agora está enfrentando um momento um pouco mais complicado por causa dos juros altos. Estamos falando do mercado dos agentes autônomos e hoje à noite temos um convidado especial aqui nos estúdios da BMC, o Samir Castro, fundador e CEO da Invest Smart. Samir, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco aqui no BMC Talks. Boa noite, Carlos. Muito obrigado, BMC, a você. Espero que eu possa contribuir um pouquinho aí com esse mercado que está crescendo tanto no Brasil. Né? Pois é, Samir, antes de entrar no vivo, no mérito do nosso papo, pergunta ritual para todos os meus convidados, quem que é o Samir Castro no mercado em um minuto? Boa. Meu nome é Samir Castro, eu trabalhei 6 anos no Citibank, 2 anos no HSBC e há 11 anos atrás eu pedi demissão dos bancos porque eu acreditava nesse mercado de assessoria e fundei a InvestSmart. E hoje nós nos tornamos o maior escritório de investimentos do Brasil, quase 10% de toda a assessoria da XP são da InvestSmart e 5% do mercado brasileiro como um todo. Pois é, vamos explicar também para o nosso público o que é a InvestSmart nesse universo dos agentes autônomos. Né? Os números que vocês têm são impressionantes. Você falou 10% de todo o universo está com vocês, de agentes autônomos está com vocês, mas quanto é importante a InvestSmart dentro da própria XP? Claro, nós começamos há 11 anos, né? Então, hoje nós temos, a XP hoje tem 600 escritórios espalhados pelo Brasil, dos quais 90 são nossos, ou seja, 15% de todos os escritórios da XP no Brasil hoje são da InvestSmart e 5% dos assessores do Brasil. Então, ela é bem importante. Nos últimos anos, pós-pandemia, a gente conseguiu crescer bastante. Para vocês terem uma ideia, se eu pegar... A gente tem 11 anos, né? A gente demorou 5 anos para sair de 0 para 300 milhões de reais de custódia e demoramos os últimos 6 anos para sair de 300 milhões para 22 bi. Então a gente teve um crescimento bem grande assim nos últimos anos, porque a gente acabou tendo uma grande sacada que a gente acredita que toda cidade acima de 100 mil habitantes tem que ter um escritório de investimentos da InvestSmart. Então a gente cresceu muito, a gente está hoje numa posição bem relevante dentro da XP, nós somos o número 1, que é um ranking da XP chamado G20. A gente está lá hoje em primeiro lugar no ano passado e parcialmente estamos nesse ano também disputando já em primeiro lugar. Então a InvestSmart hoje é um lugar que ela deu muita abertura para as pessoas serem um assessor de investimentos. Então a nossa ideia hoje é formar muitas pessoas para que daqui a pouco a gente consiga aumentar a penetração de assessores e terem cada vez mais brasileiros com assessor de investimentos. É uma coisa que a penetração ainda é muito baixa, né? A gente vai falar um pouquinho aqui hoje, mas só 5, 6% da população tem um assessor de investimentos, é bem pouco. Pois é, e apenas 2% dos brasileiros investem, pouco mais de 2% investem na Bolsa. Né? Temos 5 milhões de CPFs que estão na Bolsa de Valores de São Paulo. É um número, uma porcentagem muito baixa, especialmente em comparação com países como os Estados Unidos, onde mais de 60% dos americanos investem na Bolsa. Né? Mesmo assim, a gente teve um crescimento muito expressivo nos últimos anos. Em 2018, se a memória não me falha, eram 500 mil de brasileiros que tinham uma CPF cadastrado ativo, né, na Bolsa de Valores. De 2018 para 2022 passamos de 500 mil para 5 milhões. Né? Mas o ano passado tivemos pela primeira vez uma estagnação e até uma leve redução do número de CPFs em algumas empresas, em algumas plataformas. Como que está o mercado hoje, na visão de vocês da InvestSmart, né, com juros em 2 dígitos que, segundo algumas previsões, vão permanecer nesse patamar pelo menos até o final desse ano, se não até 2025, juros americanos também muito altos, então um mercado mais hostil, um mercado mais hóstico, vamos dizer assim, mais complicado naturalmente para a renda variável. O que vocês estão vendo, né, da InvestSmart para o mercado financeiro, para as pessoas físicas e o que está mudando com esse cenário para os assessores de investimentos? Boa. Eu acho que a gente separaria em 2, né? Primeiro, essa parte da inflação e da taxa de juros, claro que impacta, né? Se você for olhar em qualquer medida, em qualquer livro sobre economia, né, a gente vê que quando a taxa de juros está alta, a gente acaba tendo menos pessoas indo para a renda variável, né? E se você olhar aqui na pandemia, os governos todos tiveram que injetar muito dinheiro na economia para salvar tudo que estava acontecendo. Consequentemente, você gera uma inflação muito alta, né? É o que a gente está vendo. O que acontece é que isso acaba interferindo também na Bolsa de Valores, óbvio, mas eu não acho que é só isso, tá? Se você olhar assim,
o que era para a gente estar crescendo de quantidade de CPFs dentro da Bolsa de Valores, nesses mercados todos alternativos também, era para ser muito maior, sabe? Eu acho que é muito mais uma falta de educação financeira também. Hoje você tem vários joguinhos, casas de apostas, você vê, às vezes, o mesmo número de CPFs na Bolsa, pessoas apostando em joguinho, pessoas entrando em casas de apostas, pessoas, na época que o cripto não era nem tão forte, muito rápido, as pessoas entravam e teve o maior número de CPFs em cripto do que na Bolsa de Valores, com tanto tempo que a gente está aí, com tantas empresas sólidas, né? E se você for reparar, a pandemia já passou um tempo, né? Tiveram várias empresas que são muito boas, que sobreviveram a todo esse percalço que a gente teve ao longo do caminho, né? Então são empresas sólidas e que está muito barato. Acho que a Bolsa nunca teve tão barata igual ela está agora. Então eu acho uma excelente oportunidade, mas realmente a taxa de juros alta acaba impactando, né? Você vê ano passado aí a gente batendo 13,75 taxa de juros, as pessoas acabam voltando àqueles antigamente, os rentistas que a gente falava, né? Então, claro que isso prejudica. Então, concordo com você, vai ser um negócio muito difícil da gente ver uma diminuição de taxa de juros agora. Eu sei que um dia vai acontecer, óbvio, até porque não tem como a gente pensar no longo prazo nesse nível de taxa de juros que está acontecendo. Mas quando a gente olha até para os Estados Unidos agora, que saiu a taxa de juros nos Estados Unidos há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás era 0, né? E hoje está entre 5 e pouco. É difícil, né? E no mercado americano é onde você seta a taxa de juros para o mundo inteiro, né? Então não dá para imaginar que o Brasil, a gente vai ser contramão dos Estados Unidos e imaginar que a taxa de juros vai cair no curto prazo, né? Se você for ver, os economistas achavam que esse ano ia acontecer uma diminuição, 6 cortes, não vai mais, né? Mas sim, quando a gente olha mais para frente, eu tenho a gente acredita sim que daqui a pouco as taxas vão começar a ceder um pouco, né? Não tem como. Mas realmente, por ter saído esse dado dos Estados Unidos, assim, dá uma desmotivada em relação ao que a gente acredita que vai acontecer no Brasil. Pois antes de entrar na questão dos juros, você citou uma coisa, um gancho que eu queria comentar, porque temos 5 milhões de brasileiros na Bolsa de Valores hoje, e 22 milhões, segundo um estudo feito pela própria Ambima, né, que é a Associação Brasileira de Entidades de Mercado Financeiro de Capitais, 22 milhões de brasileiros, ou seja, mais de 4 vezes o número de investidores são apostadores em bets online. Assim, como que você se explica, na sua visão, como é que é possível que o brasileiro prefere jogar dinheiro fora, porque sabemos que a porcentagem de ganho nessas apostas online, inclusive muitas delas até acusadas de fraude, entre outras coisas, por que 22 milhões de brasileiros preferem uma bets online e não na Bolsa de Valores, onde temos, por exemplo, fundos imobiliários que dão regularmente 1% ao mês, com um risco muito baixo e com uma possibilidade de verificar também o que está acontecendo dentro daquele fundo. Qual é a lógica nisso tudo, na sua opinião? Eu acho que não só é a falta de educação financeira, mas também aquela questão do dinheiro fácil, né? E a gente aprendeu uma coisa, né? Em qualquer lugar que você vê, a gente sempre vai perder para o dono, né? Para o dono do cassino. Então, e as pessoas ainda continuam tentando, né? É isso, tem um joguinho na internet aí do Tigrinho que tem 7 milhões de pessoas apostando. Eu fico pensando, gente, como que pode, né? Eu acho que é isso, tá, Carlos? Acho que é uma questão de falta de educação e essa questão do dinheiro fácil. Isso é bem ruim, né? Porque a gente está vendo quantidade de pirâmides. Chegou um certo momento aqui no Brasil que você tinha 430 pirâmides financeiras acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes o brasileiro sabe, tá? Então eu vou te dar um exemplo o meu professor de tênis, ele me ligou e falou, Samir, poxa, eu estou entrando aqui no negócio, que é bem similar a uma pirâmide financeira, mas eu estou entrando no começo, será que tem algum risco? Então, assim, as pessoas sabem, tá, Carlos? Não é uma coisa que é só leiga da falta de educação financeira, é um pedaço de educação financeira. Mas elas sabem que elas estão entrando ali para arriscar. Eu não sei o que acontece com o brasileiro, eu acho que isso tem a ver um pouquinho com a nossa história. E é bem ruim, né? Porque você acaba diminuindo a chance do nosso mercado crescer. Tem um outro dado que é interessante para você ter uma ideia. Quando você pega na Ambima, tem eles colocam lá o seguinte: clientes acima de 5 milhões de reais, 19% já estão fora dos grandes bancos comerciais. O que a gente entende que são pessoas que estão buscando produtos melhores, né? Entendem um pouquinho mais da parte de investimento. Quando você pega do cliente de 100 mil a 5 milhões, 11% estão fora dos grandes bancos comerciais.
E quando você pega clientes abaixo de 100 mil, só 3%. Então, o que eu quero te dizer? Que quando você vai ver na Bolsa de Valores, quando você vai ver nessas casas de aposta, é muita gente da base. Então, você vê que tem um pouquinho não só da parte do dinheiro fácil, mas também da educação financeira. Porque eu quero dizer o seguinte, 3% só da base, dos clientes abaixo de 100 mil reais estão fora dos grandes bancos. E quando você vai para essas casas de apostas, quando você vai para a parte do início da cripto, quando você vai para... Não estou botando tudo no mesmo jogo, claro, não dá claro. Mas a gente vai falar também sobre cripto. Que a cripto claro. é uma coisa séria, mas quando você vai para essa base, geralmente é uma classe C e D que entra mais forte. Então você vê que tem um pedaço da educação financeira e do ganho fácil, né? Então o problema também é de cultura, né? De educação é cultural. Agora, falando um pouco da questão, voltando a falar dos juros. Previsão então de juros vão continuar altos, vão continuar elevados. Muita gente vai voltar para a renda fixa, porque é difícil achar na Bolsa de Valores hoje uma ação, né? Um papel, um produto que ofereça mais do que a renda fixa. Pelo menos 1% ao mês isento de imposto de renda, né? Como é que está na questão dos agentes autônomos a oferta de produtos para a população brasileira que investe? Ou seja, vocês estão recalibrando um pouco a oferta, estão começando a oferecer produtos alternativos, não sei, por exemplo, seguros também, que estão se tornando investimentos cada vez mais interessantes, ou estão optando para criptomoedas. Como é que está hoje, com juros tão altos e com a situação que está no Brasil, a oferta de produtos financeiros por parte de agentes autônomos? Carlos, eu acho que assim, só para dar um passo atrás, uma coisa que a Investmart começou a fazer desde a sua fundação foi atender o cliente em todos os segmentos, tá? Então lá a gente tem a parte de alocação para produtos, né, de renda fixa, produtos multimercados, produtos de bolsa. A gente tem outras áreas para atender o cliente, se ele precisar de um seguro de vida, um seguro de carro, se ele precisar fazer um consórcio, tomar um crédito imobiliário, um home equity, se ele precisar comprar ou vender imóvel. Então a gente acaba assessorando o cliente em todas as áreas. Isso ajudou muito a nossa empresa a passar por esse momento de taxa de juros alta sem impactar a gente financeiramente. Tiveram muitos escritórios que eles só trabalhavam a parte de investimento e aí, consequentemente, quando você tem uma taxa de juros alta, o cliente ele acaba preferindo ter uma taxa de garantida, né? E geralmente são produtos que geram menos receita para as empresas de investimento. Então, acabou que a Investmart ela conseguiu passar por esse momento bem. Dentro ali, quando você vai atender um cliente, você tem todo tipo de perfil, né? Não tem jeito, mas a gente sentiu sim, tá? Os rentistas voltando, né? As pessoas querendo mais renda fixa, as pessoas buscando mais conservadorismo. A gente passou uma mudança, né, de governo, isso tudo gera muita instabilidade, né? A gente também sentiu muita gente levando o dinheiro para fora do Brasil, né? Principalmente... quando você vai ver agora o que está acontecendo, né? O dólar fica, taxa de juros alta. O que acontece? Começa todo mundo mandar dinheiro lá para fora, o dólar sobe, as pessoas vão ficando com medo, né? E às vezes nem é por causa da questão do governo. A gente está vendo que hoje quase todos os países estão com uma dívida muito elevada. O Brasil até está bem, tá? A gente teve agora uma empresa de rating aumentando a nota do Brasil. Então, assim, a gente não está tão mal em se tratando disso, mas... Na prática ali, a gente sentiu sim, nos últimos 2, 3 anos, um aumento da turma saindo de produtos alternativos para produtos de renda fixa, saindo da Bolsa para produtos de renda fixa. Até a XP, que é a plataforma do qual eu represento, ela está muito bem em produtos alternativos, né? Então, acho que quando a taxa de juros voltar, diminuir um pouquinho, ceder, a gente vai estar bem preparado para isso, porque o cliente vai precisar de produtos alternativos, né? Mas ainda assim... Tá uma busca muito grande, porque você consegue ter produtos muito confortáveis e te garantindo uma rentabilidade praticamente no ano sem tomar risco, né? Se você for reparar, a maioria dos fundos de multimercado, eles penaram muito, né? E você vê que são pessoas super capacitadas, porque está muito difícil hoje você prever o que vai acontecer na economia, né? É muita variável, a gente teve aí guerra, pandemia, é uma loucura a todo momento, né? Acho que, sei lá, tinha muito tempo que a gente não passava por uma fase global tão complicada. Se você pegar da pandemia para cá, ninguém podia imaginar, né? Quase 2 guerras, pandemia, você está falando em 3 anos e meio, 4 anos. Então é muito difícil, né? Acaba que as pessoas buscam segurança.
Claro. Agora, é interessante esse ponto que você falou da saída de muita gente do mercado brasileiro indo para fora, porque a gente teve nos últimos meses, especialmente desde o começo do ano, uma saída também de muitos estrangeiros da Bolsa Brasileira. Mais ou menos, hoje estamos por volta de 30 bilhões negativos de retirada de saques de investidores brasileiros, de investidores estrangeiros da Bolsa Brasileira. Ao mesmo tempo, a gente está vendo os títulos brasileiros da dívida pública, os leilões, especialmente dos papéis dos gringos, os NTNB F, se não me engano, que é o papel preferido pelos gringos, que estão indo muito mal. Ou seja, a demanda, o volume é muito baixo, os juros demandados são cada vez mais elevados, e os gringos estão demonstrando claramente que estão receiosos de comprar até papéis brasileiros que estão rendendo mais do que o dobro do que os juros dos Estados Unidos. Então, se os gringos estão saindo da Bolsa, estão saindo ou têm receio de entrar na renda fixa, para onde estão indo os estrangeiros que investem no Brasil, no mercado financeiro brasileiro, e os brasileiros também estão seguindo os estrangeiros, estão saindo do Brasil e indo investir cada vez mais nos Estados Unidos? Beleza, excelente pergunta. Você até percebe que é o seguinte, mesmo o gringo saindo muito do Brasil, a Bolsa não caiu. Não caiu tanto assim, não verdade. Caiu tanto, sim. Olha que interessante, né? Mas sim, o estrangeiro está vendo o Brasil, mas não é pela dívida do governo, sabe? Tem muito mais por essas questões todas que estão acontecendo no mundo. Todo mundo acaba buscando a solidez, né? O conservadorismo que, em tese, é os Estados Unidos, é o porto seguro que é os Estados Unidos, né? Mas sim, a gente sente isso também acontecer com o cliente na pessoa física, tá? Principalmente agora, porque antes, para você investir no exterior, você precisava ter um pouco de capital maior, você precisava ter um assessor financeiro, você precisava buscar um banker, você tinha que ter um pouquinho mais de especialidade. Hoje não, né? Você tem aplicativos como o da XP, por exemplo, que você abre uma conta ali online e você já consegue aplicar em produtos fora do Brasil, né? Então, eu sinto na prática, a gente que atende o cliente ali no dia a dia, tem muita gente buscando, tem muita gente preocupada sim, tá? Mandando dinheiro para fora do Brasil. É uma pena, né, os estrangeiros terem saído. Acho que a gente também está vendo um pouquinho que... Vou dar um exemplo aqui do agro, né? Que a gente sempre... O mercado financeiro, o mercado de capitais entrou full no agro, né? E a gente já teve vários produtos dando default. Então, isso tudo vai gerando um pouquinho de instabilidade, acredito. Né? Até o próprio governo lançou um pacote agora para dar uma ajuda para o setor agro. Eu acho que tudo que vai gerando instabilidade vai fazendo as pessoas serem mais conservadoras. E é normal, né? O que a gente aprendeu desde novo, não deixar todos os ovos na mesma cesta. Então faz todo sentido as pessoas diversificarem. Para você ter uma ideia, não comparando a questão assim, né? Não falando do Estado, mas falando de tamanho, né? O Piauí é para o Brasil o que o Brasil é para o mundo. Então, assim, é natural as pessoas mandarem dinheiro para fora. É uma coisa que deveria ser lei, né? Quase, né? E a gente ainda tem muito pouco, tá? E sim, é uma pena o gringo tá saindo do Brasil e, para mim, com certeza tem esse fato, né, das guerras, esse fato da instabilidade, esse fato da inflação alta, que isso tudo vai prejudicando, né, a diminuição de taxa de juros para as pessoas poderem buscar mercados alternativos, como o do Brasil, por exemplo. Claro, não. O Brasil representa menos de 1%, né, do mercado financeiro global. E por que ficar 100% alocado em Brasil para os brasileiros, né, não faz nenhum sentido, como essa. Agora, além das questões, além da inflação alta, a questão do governo, a questão também de produtos que não deram o retorno esperado, vamos falar também dos fiagros daqui a pouquinho, mas no ano passado tivemos um evento traumático que deixou o mercado financeiro, pelo menos por 6 meses, abalado, que foi o caso Americanas, né? Uma recuperação judicial que ocorreu após uma descoberta de uma fraude contábil, de uma série de fraudes contábeis, aliás, um rombo de entre 20 e 40 bilhões de reais, ainda não está sendo quantificado, não foi quantificado de forma definitiva, mas temos também problemas com o pagamento da dívida da Americanas, né? Ou seja, um calotão que foi dado, de fato, para milhões de credores. O mercado de crédito brasileiro começou a se perguntar se era apenas um caso isolado ou se havia outros casos parecidos. O custo do crédito explodiu, né? O spread do crédito explodiu naquele momento. E quanto o caso Americanas pesou também na preocupação, no medo, no receio dos investidores brasileiros em entrar, pelo menos em alguns produtos como o crédito, mas também, por exemplo, em comprar ações de empresas que o dia seguinte, Marisa também entrou em recuperação judicial poucas semanas depois, poderiam entrar em RJ de um dia para o outro. Carlos, prejudicou bem, tá? A gente teve que gastar muita saliva
para poder explicar todos os casos. E é engraçado, né? Porque quando você tem um momento desse de crise, as pessoas se interessam pelo assunto, até quem não era investidor, né? Então, assim, até quem não tinha papel privado, até quem não tinha ação na bolsa, as pessoas começam, né? A crise, ela acaba gerando muita curiosidade nas pessoas. Então, a gente teve que gastar bastante saliva, prejudicou muito, tá? Porque, na prática, sendo bem sincero com você, os fundos, né, de crédito privado, eles eram tratados no dia a dia como um fundo conservador. Quando o fundo, para você deixar seu dinheiro de liquidez ali. Era quase como um título público, que você pudesse, né, comprar, resgatar, tá ali, esse dinheiro nunca vai cair. Então foi sim para o mercado inteiro. Eu imagino assim, os assessores, o gerente de banco, todo mundo sofreu muito, né? Porque foi um negócio, fraude não tem jeito, né? Fraude, quando ela vem, é difícil você prever. Mas sim, foi uma catástrofe assim, no nosso meio, não só dos assessores, né, mas do banco também. Então prejudicou muito, tá? E toda vez que você está gastando energia para explicar uma fraude, para você explicar uma rentabilidade negativa de um produto do qual as pessoas achavam que pudesse ser um produto 100% conservador, você está tirando energia de você angariar mais clientes, de você fazer uma educação financeira para trazer mais gente para esse mercado, né? Então, sim, prejudicou bastante, né? Pois é, e agora, poucos dias atrás, tivemos outra recuperação, dessa vez extrajudicial, da Casas Bahia, né? O setor de varejo, em geral, está sofrendo bastante. A Magazine Luiza também chamou mais capital, né? Teve um aumento de capital. Temos um setor que está, inclusive a Magazine Luiza, que foi o grande fenômeno da Bolsa entre 2018 e 2022, mas 2021 e 2022, mais ou menos. Como é que você está vendo as empresas do varejo, e especialmente aquelas listadas, né? E os investidores estão ainda confiantes nessas empresas? Você está vendo um pouco de receio também? Como é que está o feeling, na sua opinião, do mercado em relação às empresas do setor varejista que estão enfrentando momentos complicados também pelos juros tão elevados, né? Eu acabo olhando a parte macro, né? Então, quando você pega assim, se você olhar a bolsa, hoje ela está muito barata. Se você pegar o que ela representa hoje versus as empresas, o dividendos, é um negócio muito barato, tá? Mas ela acaba sofrendo como o mercado brasileiro como um todo, né? O mercado ainda é muito pequeno, né? Você imaginar, tem 300 e poucas empresas listadas na Bolsa. Eu não sei se você sabe quantas assets gestoras de patrimônio tem no Brasil? Mais de 1.000. Então, você imaginar que tem mais empresas, mais assets que empresas listadas, 3 vezes mais, né? Então, o mercado é muito pequeno, né? E acaba que, por a gente ter, se você imaginar todo esse dinheiro que foi jogado em casas de apostas, todo esse dinheiro nas pirâmides financeiras, todo esse dinheiro, isso poderia ter dado uma movimentada a mais na Bolsa, né? Mas sim, o Brasil, eu acho que ele está passando por um momento difícil. Eu gosto muito de dar o feeling ali da prática, tá? Do dia a dia. Eu sinto, no dia a dia, eu sinto as coisas muito caras, eu sinto as pessoas com menos dinheiro, sabe? Eu dou exemplos desde casa, assim, sabe? A menina que trabalha lá comigo, lá em casa, ela estava dizendo que ela teve que comprar osso para fazer sopa. Então, assim, apesar de quando você olha, você vê que a pobreza, tentam erradicar a pobreza, você vê que, se você pegar alguns anos atrás, a população que sofre fome no Brasil, ela diminuiu, mas, sei lá, no dia a dia, quando eu pego 5, 6 anos para cá, eu sinto um empobrecimento, eu sinto as coisas muito mais caras do que a inflação real, a inflação oficial, Sim. que a gente vê na televisão. Então, eu acho que a gente não está num momento bom, propício, sabe? Não está num momento bom em relação a isso. E aí, naturalmente, as pessoas vão ter menos dinheiro para investir. E aí, você tendo as pessoas investindo menos, você tendo essa crise toda, isso vai impactando, né? Você vai olhar para os Estados Unidos hoje, não sei se, né, você tem uma taxa de juros alta, os Estados Unidos chegou lá e falou o seguinte, não diminuiu pra caramba o número de estrangeiros indo para os Estados Unidos, né? Você vai lá nos Estados Unidos, você vê no McDonald's, procuro gente para trabalhar. Então, sei lá, eu tô achando um momento muito esquisito mundial quando você está vendo, sabe? Essas guerras pós-pandemia que a gente já sofreu muito. Então, é um momento difícil, tá? Então, não é uma surpresa para mim eu ver as varejistas, eu ver várias empresas sofrendo pra caramba. Isso acontece até no nosso mercado. Quando eu paro para ver hoje, os escritórios de assessoria tiveram a sua receita nos últimos 20 meses caindo pela metade. Então, sabe, apesar de a gente ver muita coisa na televisão, eu no dia a dia ali, sabe, Carlos, eu vejo uma situação bem ruim, sabe? Em relação a... Eu gosto de ser positivo, então acho que a gente tem que continuar trabalhando, querendo fazer sua empresa crescer. Sim. Mas quando eu olho, assim, é um momento que
para mim, bem difícil, assim. Não, pois é, e só para terminar 2 minutinhos antes de chamar o intervalo, como que você está vendo as perspectivas para os próximos 2, 3 anos? Temos ainda 2 anos e meio de mandato do atual governo, as contas públicas do ano passado fecharam no vermelho, esse ano vão fechar de novo no vermelho, temos um descontrole quase das contas públicas, porque eles estão se baseando em receitas extraordinárias que não vão se repetir todos os anos, temos também um aumento da carga tributária que é nítido, né, em vários setores, especialmente fundos exclusivos é um caso típico, né? Mas em outros setores também a carga está aumentando. Como que isso acaba impactando também o mercado, na sua opinião? E qual que é a perspectiva que você tem para os próximos 2 anos, tirando o otimismo natural de quem trabalha no mercado financeiro, que é obrigado por lei quase a ser otimista, né? Mas um pouco mais realista, como é que você está vendo a situação? No meu caso eu sou otimista porque como a nossa empresa está crescendo, você acaba vivendo o seu mundo ali, né? Mas quando eu olho para fora é um pouco triste. Assim, na prática, eu acho que o governo está tomando algumas decisões bem ruins, né? Porque você hoje, as pessoas não entendem o seguinte, né? Quem você tem que beneficiar? O empreendedor ali, as empresas, para que elas gerem mais emprego. E se você começa a dificultar essa fase, se você começa a ter mais imposto de serviço, se você começa a tributar dividendos, se você começa a deixar tudo mais caro, né? É muito complicado, porque o que você vai fazer? Você vai diminuir uma área, você vai deixar de contratar. Isso, consequentemente, no longo prazo, tem um efeito bem negativo, né? E as coisas no Brasil, elas são muito complicadas. Vou dar um exemplo assim. Uma empresa hoje, que ela está lá no lucro presumido, ela quer passar para o lucro real. A faixa são 78 milhões de reais para você passar do lucro presumido para o lucro real. Só que 78 milhões já são, sei lá, há 8 a 10 anos, né? Você não tem uma atualização da inflação para isso. Então, você vai reparar, quase tudo que é feito para prejudicar as empresas. E é quem mais contrata, é quem mais gera emprego. Então, eu acho que você tinha que ter uma organização, você tinha que ter efeitos para a qual você pudesse ajudar as pessoas a contratar, as empresas a contratar, você começasse a diminuir, você pudesse ter uma contratação e uma demissão muito mais rápido. Tipo nos Estados Unidos, que você consegue ali com papel contratar a pessoa e não. Aqui é uma burocracia muito grande, né? Se a gente não entender que a gente precisa resolver essa burocracia, para mim as coisas não vão andar, elas só vão piorar. O Brasil é sempre o país do quase, né? A gente é um continente, a gente podia estar lá nas cabeças e não vai, porque é a burocracia, sempre o país do quase. E se não melhorar isso, eu não vejo melhora no longo prazo. Samir, vamos continuar sobre esse assunto, mas antes disso, rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com o Samir Castro, fundador e CEO da Invest Smart. Então não sai daí porque voltamos já já. De volta para o nosso talk. Hoje à noite o papo é sobre o mercado financeiro, agentes autônomos com uma situação mais complicada, como estão enfrentando esse contexto mais difícil, de juros mais elevados e de economia que não está andando como deveria. Estamos aqui com o fundador e CEO da Invest Smart, o Samir Castro. Samir, a gente estava falando do Brasil, que poderia crescer muito mais, e também de eventos que nos últimos meses não ajudaram o mercado financeiro, não ajudaram especialmente o setor de agentes autônomos. Um desses casos foram os fiagros que deram um resultado, deram um retorno menor do que o esperado. Às vezes até chegaram a ter problemas de crédito, de problemas, vamos assim, de pagamentos, né, desses papéis. O que aconteceu, na sua opinião? Qual que é a sua visão sobre esse setor? Porque, no final das contas, o agro é o motor do Brasil. O ano passado salvou o PIB. As empresas mais produtivas, com a produtividade que mais cresce no Brasil, estão no setor do agronegócio. E, mesmo assim, quando chegaram os papéis dedicados para o agronegócio, quando a Faria Lima chegou no campo, tivemos, logo de cara, um problema como esse. O que aconteceu, na sua opinião, e o que deveria ser feito para evitar esse problema novamente? Eu acho que assim, o mercado financeiro ele mergulhou de cabeça, né? Justamente porque você falou, né? O agro é o motor do Brasil e acho que faltou um pouquinho de diligência, talvez. E às vezes também você tem algumas coisas que elas eram nem tão por cento corretas ali, né? Então você teve, por exemplo, pensando um pouquinho assim em produto, né? Você teve o Burger King emitindo um CRA, né? Tem o Fiagro. Eu acho que faltou um pouquinho de diligência, talvez, né? E acaba que os clientes, eles acreditam muito no assessor de investimento, né? Então, assim, se o assessor ele não souber
entender realmente ali o perfil do cliente. Pode acontecer dele encaixar um produto do qual não era o risco, não era o perfil de risco daquele cliente, né? E a gente teve alguns produtos dando default, o que atrapalha, da mesma coisa das lojas americanas lá atrás, né? É tudo você ter que explicar o que está acontecendo. Então, o correto é sempre, né? O assessor ele tem que entender ali o perfil do cliente para não colocar um produto do qual ele não esteja acostumado, ele não tem apetite para isso, tá? Mas óbvio que eu acho que o mercado financeiro ele tinha que entrar no agro e vai ter mais, né? Faz todo sentido para você modernizar esse setor. Quando você vai conversar, às vezes, com alguns produtores, o negócio é muito arcaico ainda, né? Parece uma manivela ali. Então, eu acho que isso vai ser importante para a modernização do mercado financeiro como um todo. E acho que faz parte, tá? Toda vez que você começa um setor novo, até você ter um aprendizado ali, é normal você, às vezes, não ter aquela diligência, é normal, às vezes, você ter problemas, né? Assim como aconteceu no crédito, você podia imaginar? Quem poderia imaginar que uma loja americana pudesse ter um problema daquele? Né? Ninguém. Né? Se você chegasse a 1 ano e meio, 2 anos atrás, ninguém apostaria que você pudesse ter um problema de crédito no Brasil tão grande igual a gente aconteceu. Então, na prática, as pessoas têm que entender os clientes, não existe, né? O único ativo livre de risco é título público, né? E ainda assim existe um baita risco, né? Então, tanto que a gente está tirando, a maioria dos clientes gostam de diversificar e tirar dinheiro de fora do Brasil, claro. Porque não adianta. Você não pode deixar todos os ovos na mesma cesta, como a gente já falou. Mas só para terminar esse assunto, porque no caso do Americanas e de outros casos no passado, aquilo foi uma fraude, né? Ou seja, ninguém podia esperar isso porque ninguém imaginava que havia uma fraude contábil, assim como ninguém esperava que no IRB, por exemplo, houvesse um caso como aquele, né? Então, quando há uma fraude, é meio inesperado, de fato, porque as contas mostram outra realidade. No caso dos Fiagro, na sua opinião, você não acha que foi um problema de erro mesmo da Faria Lima, dos analistas, de calibrar o produto entre risco e retorno, quero dizer? Ou seja, deram dinheiro para quem não deveriam ter dado? Qual foi a sua opinião sobre isso? É uma falta de diligência, né? Que você está entrando no mercado, é novo, né? Novo assim, não é comum. Você não tem, o agro ainda ele não está modernizado para o mercado de capitais ainda, igual deveria estar, pensando que o Brasil é um motor desse negócio. Então, eu acho que é falta de diligência mesmo, né? Você calibra mal, você não conhece bem. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu estou há 2 anos tentando montar um time de agro na nossa empresa para dar informação, só para ter pessoas para dar informação. Não tem. Você não consegue contratar. Então falta mão de obra especializada. Falta mão de obra. Então imagina, uma turma que não está acostumada a isso. Ela entrar, ela vai sofrer no início. Eu acho que não deveria ser normal, mas na prática para mim é meio que normal, porque não tem, assim, o agro é um setor que, sabe, engraçado, parecia que ele estava longe do mercado financeiro e acho que vai ter um aprendizado muito aí para a Faria Lima ser igual de repente, para fazer um CRI, que é um mercado já bem, né, o mercado imobiliário que é um mercado já bem modernizado, assim. Então, olha lá, tem uma oportunidade para o nosso público que quer se especializar no setor de agro, porque falta gente para até dar informação. Imagina dar informação. Imagina operar no mercado. Imagina, né? Então, operar no mercado. Fica ainda mais difícil. Agora, falamos da questão do agro, falamos da questão das crises também, falamos, né, da questão da situação macroeconômica, mas vamos falar um pouquinho da InvestSmart, né? Como é que vocês estão pensando no futuro da empresa? Porque vimos nos últimos anos uma entrada no mercado financeiro de muita gente, milhões de brasileiros, mas se a gente pegar os dados da Ambima, os dados da Bolsa, são muito concentrados em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais. 80% dos investidores estão nessas três, um pouquinho em Porto Alegre, mas o grosso está nas capitais especialmente. Como que vocês estão pensando os próximos passos para a InvestSmart e para o mercado como um todo dos investidores, né, dos agentes autônomos? Ir para o interior, começar a conversar onde está a riqueza do brasileiro, né, mais nos recantos mais, vamos assim, longe, né, dos centros urbanos, longe das capitais, ou continuar investindo recursos para captar por exemplo, médicos, advogados, profissionais liberais que têm uma renda tradicionalmente mais elevada do que o resto da população? Carlos, a gente tem um propósito na InvestSmart que é o seguinte: a gente entende que investir bem muda a vida das pessoas. Então a gente entende que todo brasileiro deveria ter um assessor de investimentos. E você só consegue fazer isso formando gente e estando no Brasil inteiro. Então a gente entende que toda cidade com mais de 100 mil habitantes deveria ter um escritório da InvestSmart. E como que você faz isso? Você precisa formar, não tem jeito. Até porque hoje financeiramente só vale a pena para um assessor atender clientes com um patrimônio acima de 300 mil reais. Pô, Sami, mas como que eu vou fazer? Beleza,
como que eu vou atender? Você acabou de dizer para mim que só 3% da população abaixo de 100 mil tem um assessor de investimentos, ou seja, o resto está tudo no banco. Como que você faz isso? Formando gente. Então, qual foi a saída que a Investmart criou para você poder ajudar o Brasil e também seguir seguir um crescimento dentro da empresa? A gente forma jovens, tá, de 18 a 24 anos para que esses jovens atendam os clientes abaixo de 100 mil. Mas Samir, mas financeiramente vale a pena para o jovem? O que é o legal disso? O jovem ele não está preocupado com o financeiro, ele está preocupado com o aprendizado. Então é muito bacana, porque o jovem lá com 18 anos, ele ainda não precisa de uma renda, muitas vezes ele mora com os pais. Então foi uma sacada que a gente teve de você pega esse jovem, ensina ele o mercado financeiro, ele atende os clientes abaixo de 100 mil, do qual um assessor de investimentos não gostaria de atender, porque não dá receita, não vale a pena, né? Não vale a pena financeiramente. Então você tem uma casadinha muito boa. E é uma forma da gente ajudar o Brasil, que é um conceito que a gente tem. Então, isso tem ajudado muito a Investmart a crescer, sabe? E você acaba que... E uma coisa que é interessante, porque você acaba formando esse jovem, por mais que no futuro, de repente, ele vá trabalhar em outro lugar depois, que eu acho super ok, mudar de profissão, ele acaba conhecendo a sua marca. Então, acho que é uma forma que você estava fazendo bem para o Brasil e você acaba também gerando valor para a sua marca. Fideliza, né? Claramente fideliza. Agora, Samir, o que vocês estão vendo também para a reforma tributária que acabou de ser aprovada, né, ano passado? Ainda não sabemos quanto que é a alíquota do IVA, mas sabemos que vai ser aplicado. Quem vai sofrer vai ser o setor de serviços, né? O mercado financeiro também tem a perspectiva que antes ou depois vai ter uma tributação sobre dividendos e sobre proventos em geral, né? O juros sobre capital próprio já está na mira do governo, entre outras coisas. Então, o que você está olhando para a mudança na tributação e você acha que isso vai acabar criando problemas para o mercado dos agentes autônomos, que são serviços na veia, né? Qual que é a sua opinião sobre esse contexto? Carlos, eu acho uma tragédia, porque você está fazendo o contrário do que deveria ser, né? O governo ele é uma empresa. Quando você é uma empresa, se você tem sua receita e sua despesa, né? Você deveria equilibrar isso. E o governo está mexendo como? Né? Eu vou aumentar a minha receita em vez de pensar em diminuir a despesa. E eu acho que quando você mexe ali no serviço é um negócio bem grave, tá? Então, para o nosso mercado, provavelmente a gente vai sofrer muito, tá? Não tenho dúvida. O ponto positivo é que ainda falta um tempo, né? Para a gente poder se organizar. Então, eu acho que vai sofrer muito. Isso, com certeza, vai impedir as empresas de investimentos de crescerem. Consequentemente, vai dar menos educação financeira para a população que já é mal educada financeiramente. E acaba que vai sofrer, vão ter menos pessoas na Bolsa, vão ter menos pessoas tendo essa educação financeira, conhecendo dos produtos. Então, assim, eu acho bem ruim, tá? Vai ser uma tragédia do qual, não digo que ele vai matar o setor, tá? Mas, com certeza, as pequenas e médias empresas de investimentos, elas vão sofrer muito e vão acabar sendo incorporadas pelas grandes, sabe? Sendo sincero, a nossa, que está muito organizada, que já é muito grande, a gente passa por turbulência muito mais fácil, mas eu acho que vai ser bem ruim, sabe? Pois é, no mercado financeiro em geral, a gente está vendo uma concentração cada vez maior, né? E de fato hoje é um duopólio. Temos o BTG de um lado, com todos os escritórios de assessoria deles, e a XP do outro. E tem uma competição até entre quem conquista os escritórios de agentes autônomos de um do outro. A gente viu esta disputa, especialmente no começo dos anos 2020, né? O BTG conseguindo tirar da XP vários escritórios. O que você está vendo? A gente está... e outros bancos que não conseguem entrar no mercado como gostariam, porque temos esses dois players que dominam todo o setor. O que você está vendo nesse segmento? Temos, de fato, um duopólio que vai ser difícil de ser colocado em xeque ou ser, vamos dizer assim, ameaçado por novos players. Teremos uma competição cada vez maior entre os dois para quem rouba, ou vai usar esse termo, né, para quem ganha, para quem tira do outro escritórios. E como isso vai afetar o mercado, na sua opinião? Se você parar para ver no Brasil, quase tudo é assim, né? Você vai para o setor de telefonia, você vai para o setor de TV a cabo, você vai para posto de gasolina, né? Você vai para fast food. Você pode reparar, no Brasil você sempre tem 1, 2, 3 bancos. A gente tem 5, 6 grandes bancos no Brasil. Você vai nos Estados Unidos, é para lá de 200. 200 acho que estou falando até besteira para menos. Então, é uma coisa ruim, tá? Acho que o mercado ele precisa se modernizar. Então, hoje, vou dar um exemplo assim, né? Quando você pega o mercado financeiro,
hoje eu acho ele muito arcaico ainda. Você imagina, por exemplo, pensando em outras tecnologias que a gente está vendo aí, né? Então você imagina o seguinte hoje, um assessor de investimentos, se você tiver que, imagina que mudou a taxa de juros, você tiver que ligar para o seu cliente. Você tem que fazer 100 ligações para 100 clientes seus. Cara, isso deveria apertar um botão. Então hoje, quando você vai, se você quisesse mudar um cliente do XP para o BTG, ele tem que resgatar, fazer um TED, pagar imposto. Isso é muito arcaico. É quase como se a gente estivesse falando daquele celular tijolão, é porque a gente que está no mercado não percebe, mas isso é muito arcaico. Se você quiser migrar de um escritório de investimentos dentro da XP, se eu quisesse migrar hoje, um assessor quiser sair da Investmart e ir para outro escritório, ou quiser sair de outro escritório e ir para a Investmart, na prática são quase 100 dias, tá? Teve uma coisa boa agora, né? O nosso mercado, pensando dentro da XP é bom, a CVM fez uma mudança agora que um assessor consegue migrar de escritório em 3 dias. Isso é muito bacana, porque eu estou falando que antes demoravam 90, 100 dias, o assessor ficava sem trabalhar 90, 100 dias e agora ele consegue em 3 dias migrar. Só que isso deveria ser para tudo, porque se tivesse de repente um cliente que ele consegue sair do Itaú para o BTG, para a XP, tudo online, você ia como? Estimular a concorrência. Isso é o que precisa ser feito, né? Para você poder ter um mercado financeiro melhor. Você vai olhar, imagina que é o seguinte, você vai na Bolsa de Valores hoje, 300 e poucas, 350 empresas, a empresa precisa faturar 1 bi. Cara, é muito ruim isso. Você vai nos Estados Unidos, eu fui em Nova York ano passado, e eu estava conversando com uma pessoa que ela fazia método de Rose, tipo como se fosse uma yoga. O método de Rose tinha ativo negociado na bolsa, que era como se fosse, sabe, não é uma loja da esquina com todo respeito, mas é uma empresa média, sabe? Coisa que aqui no Brasil a empresa tem que ser gigante para você estar na bolsa. Então, assim, as pessoas não percebem, mas o nosso mercado financeiro está muito arcaico ainda, sabe? Então, só para terminar telegráfico, que temos poucos minutos, mas então tem um problema de legislação, temos um problema de regras que não estão acompanhando a evolução do mercado no Brasil e no mundo, na sua opinião, é isso? Sim. Mesmo com a CVM mudando algumas coisas... A CVM está sendo excelente, eu nunca vi uma direção da CVM tão moderna igual agora. Só que assim, você não consegue sair do 0 para o 100, né? Claro. Mas realmente, eu que sou do mercado, nunca vi uma CVM tão atuante, tá? O presidente hoje da CVM, eu acho que ele é muito pró-mercado e tem ajudado muito, tá? Então, não dá para reclamar, tá? Mas é porque ele pegou o negócio a 0 e para levar para o 100, né? Aceitável, claro. Terminando, Samir, com o assunto de ativos alternativos, investimentos alternativos. A gente viu também, nos últimos anos, uma preferência de parte dos investidores brasileiros, especialmente os mais jovens, para Bitcoin, para criptomoedas em geral, para NFTs também, por exemplo, entre outras coisas. Algumas delas, como por exemplo o Bitcoin, têm uma certa estabilidade no último período de valor, mesmo assim, continua sendo muito oscilante o valor do Bitcoin, não, se a gente pegar um período mais longo de tempo, né, a volatilidade é muito elevada. Outros ativos alternativos, como NFTs, se demonstraram quase uma fraude, né? Eu me lembro, né, do NFT do macaquinho que o Neymar comprou por $1 milhão e hoje vale 90% menos do que isso. A empresa está quase falindo, inclusive, a desenvolvedora desse NFT. O que você acha desse mercado? Faz sentido para o brasileiro entrar nesse mercado? Tem muita fraude ainda, tem muita falta de compreensão, a turma vai com muita sede ao pote e acaba se queimando. Qual é a sua opinião sobre mercado de investimentos alternativos como um todo? Eu acho que a gente tinha que diferenciar um pouquinho, porque quando a gente fala do mercado alternativo, a gente está falando às vezes de fundo de private equity, você pode estar falando de cripto. Pegando nesse setor do cripto em geral, eu acho que tem que separar um pouquinho também, porque é o seguinte, o Bitcoin acaba sendo uma moeda ali, né? Mas para mim a grande revolução é a questão do blockchain, né? Que é uma forma que está entrando em tudo, e uma coisa que eu acredito muito que vai ser a tokenização, tá? Então, Carlos, eu acho que no futuro isso é uma solução para a burocracia do Brasil, é a tokenização, tá? Então, acho que sim, as pessoas acabam entrando sem muita diligência antes de conhecer, né, o negócio, tanto que... E também o mercado de fraude, esse mercado de pirâmides, ele se utiliza muito das coisas que as pessoas não conhecem. Então, se você olhar, a maioria das pirâmides que tinham, elas usavam a criptomoeda para enganar o brasileiro, né? E acaba que isso gera uma coisa, a cripto é ruim, não. Cripto, blockchain, tokenização são coisas que vieram para ficar, tá? Mas acaba pela falta de conhecimento das pessoas, elas caindo em determinados golpes, tá? Mas na prática, você imagina, se a tokenização der certo, assim, só para explicar para as pessoas,
a tokenização ela acaba com a burocracia. É como se eu pudesse... Imagina hoje, né? Eu quero comprar um apartamento. Poxa, eu tenho que ir lá no cartório, olhar tudo sobre aquele apartamento ali dentro do cartório. É uma burocracia. O cartório é um mês para você fazer um negócio. Você imagina que no futuro os apartamentos pudessem ser tokenizados através do blockchain. Você vai poder vender apartamento para o outro e não precisar mais do cartório. Então, é uma tecnologia, é uma mudança que eu acho que vai ajudar o Brasil a se modernizar. Sabe igual a pandemia, ela obrigou o Brasil a se modernizar? Se você olhar hoje, nosso CNH é digital. É impressionante. Eu viajo para São Paulo aqui, né? Eu venho só com o celular, meu cartão de crédito. Foi a pandemia, obrigou. Então eu acho que a tokenização ela vai fazer o Brasil se modernizar. Eu acho que isso vai ser muito bom para a gente, para acabar com a burocracia, tá? Mas sim, os jovens, eles acabam gostando muito do que tem a ver com a tecnologia. E sim, cripto, tokenização, Bitcoin, a criptomoeda em geral, tudo isso o jovem ele vai querer entender, né? Coisa que a turma mais antiga, as pessoas com 60, 70 anos, elas já acham que isso é a fraude, que isso não tem nada a ver, que isso vai acabar, não, tá? O blockchain, a tokenização, eles vieram aí para ficar. Pois é, né? Então vamos ver como é que vai ser a evolução nesse mercado e quanto ele vai impactar também no mercado financeiro como um todo, especialmente com juros altos, o Bitcoin acaba também sofrendo exatamente como acaba sofrendo a Bolsa de Valores. Samir, eu teria 1 milhão de outras perguntas para te fazer, mas infelizmente o tempo aqui é tirano. Eu queria agradecer muitíssimo Samir Castro, fundador e CEO da InvestSmart. Foi um prazer tê-lo conosco aqui na BMC. Carlos, muito obrigado, prazer da BMC, é um orgulho sempre precisar, estamos às ordens. Muito obrigado. Você também, Samir, agora lembrou várias coisas que eu estava refletindo também, porque falando de pirâmide financeira, eu fui das pessoas que mais batiam contra a pirâmide financeira em outras vidas, em outras redações, então é sempre bom dar um alerta para o nosso público. Eu te agradeço por ter lembrado também que o risco continua existindo no Brasil, né? Se eu pudesse dar o último recado, é o seguinte, sempre quando você for investir em algum lugar, pesquisa se esse lugar é registrado na CVM. A CVM e o Banco Central são os órgãos que fiscalizam o mercado financeiro. Você não pode investir em nada que não esteja registrado nesses lugares. Pois é, e pirâmide não está. Então é só para... Tem várias pirâmides que até tentaram botar o logo da CVM, da Anbima, para dar um ar de credibilidade e acabamos também pegando elas no flagra. Samir, muito obrigado mais uma vez e obrigado também para vocês que estão seguindo a gente. Continue na nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.